Sejam bem-vindos ao Marketing Cast, estratégias de guerra para dominar o mercado. Eu sou Rogério Oliani. Eu sou Ricardo Castilhos. E hoje, Castilhos, estamos recebendo aqui a Rosane Ferrari e o Gilberto Lorenzi, que são conhecidos por causa da dinâmica. Posso falar assim? Pode, Mas claro. hoje tem uma pancada de coisa, né? Temos alguns outros. Algumas outras coisas. Também vamos falar tem. assim? Sejam bem-vindos. Muito obrigada pelo convite. Prazer em estarmos aqui hoje para conversar com vocês. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Rogério, pelo convite para estarmos aqui hoje e falarmos um pouco desse Brasilzão, dessas oportunidades todas que esse país nos oferece e a nossa região toda nessa riqueza nos oferece como oportunidades e essas estratégias todas, né, que nos levam a isso também. O Brasil é um país de oportunidade, Gilberto? Muitas oportunidades, demais, né? Demais. Esse Brasilzão aí é demais, né? Quando você olha as oportunidades, é só nós olharmos hoje para a nossa cidade. Vamos olhar para a nossa cidade e nós olharmos a quantidade de empregos que estão sendo oferecidas. Então, isso é oportunidade, né? Para que você possa prover, né, o bem da sua família, né? Os sonhos da sua família. Começa por aí, pelas oportunidades, pelas pequenas oportunidades que você tem, que depois, ao longo da sua vida, você transforma em oportunidades pessoais, você vai ampliando. Então, se nós olharmos só para a nossa região, a riqueza que ela tem e as grandes oportunidades que nós vemos hoje aqui, elas são excelentes. E quando nós olhamos para o Brasil, então, se nós estendermos para Santa Catarina, ver o polo que se transformou em Santa Catarina, São Paulo, né? 25% do PIB, né, tá em São Paulo. Se nós olharmos para o agro do Mato Grosso, o que é fantástico, então, assim, esse Brasil realmente foi muito abençoado por Deus. Um Brasil de vários Brasis. Muitos. E aí, Rosane, como é que é empreender? Quando o desafio de começar com a dinâmica veio essa possibilidade para mim, eu acho que eu não imaginava o que era empreender e nem o quão grande seria o desafio. E eu digo o seguinte, quando eu agradeço a Deus todos os dias, né, quando eu acordo, eu nunca imaginava que a dinâmica fosse chegar onde chegou. Eu trabalhava numa empresa chamada Riedlinger, uma agência de empregos de trabalho temporário. Quando um belo dia o proprietário chegou e disse: estou indo embora, vou fechar a empresa e vou para Brasília com minha esposa. Eu falei: pronto, eu estou desempregada. Daí ele falou: não, você é a empresa, você cuida da empresa como se sua fosse. Então nós temos um plano para você, né? Falei: como um plano? Daí ele falou: não, mas você vai continuar com a empresa. Eu falei: como? Eu tinha um Corcel, né? Eu tinha um Corcel azul, zorbinha, como eu falo. Como que eu vou abrir um negócio? E foi muito bacana, porque aí o seu Vicente e a dona Cleide me oportunizaram que eu abrisse a empresa, né? Abri um outro CNPJ para não assumir aquele. E continuei com os mesmos clientes que nós tínhamos. Eu fiz uma pesquisa de mercado na época. Eu peguei meu Corcel e fui cliente por cliente perguntar: olha, a Riedlinger está fechando. Se eu abrir uma empresa e continuar, vocês continuam comigo? Todos foram unânimes, né? Legal. E dizer que sim. Então essa foi, eu sempre falo, a minha primeira grande pesquisa de mercado foi essa. Eu fui nos clientes que a gente atendia e perguntei se trabalhariam conosco. Uma só empresa disse que não, que trabalhava com 2 agências na época, continuou com a outra empresa também. Mas todos os outros continuaram conosco e alguns até hoje estão conosco ainda. Então foi muito interessante o desafio, porque eu não imaginava nem que todos fossem querer continuar, porque, né, eu que atendia, eu que cuidava esses clientes, e que muito menos tornaria uma empresa que hoje nós temos em torno de 1.500 funcionários. Atendemos 4 estados, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. Então é muito maravilhoso. E o Brasil, como o Gilberto falou, oportuniza isso. O mercado brasileiro oportuniza isso. Os desafios são muito grandes para se ter um negócio hoje, né? A gente precisa não ter muito juízo. Eu sempre falo, quem tem muito juízo não consegue empreender. O Gilberto fala muito isso. A Rosana é uma empreendedora nata, por quê? Eu falei, porque falta um pouco de juízo. E a gente vai tocando. Então eu agradeço a Deus todos os dias por isso, mas quando foi para abrir eu não pensava em quão grande, né? Eu digo grande porque eu tenho que enaltecer o nosso Sim. negócio, né?
Mas o quão desafiador foi, e até hoje estarmos aqui com praticamente 1.500 funcionários nos 4 estados aí do Sul atendendo. E na opinião de vocês, quais habilidades que o empreendedor tem que ter? O cara fala assim, vou virar empresário, né? E aí, o que eu preciso saber? Coragem. Eu falo assim, se não tiver coragem, você não faz nada. Você faz o quê sem coragem, né? Porque os desafios de um empreendedor são diários. E a gente precisa ter coragem para enfrentá-los. Porque um dia é uma fiscalização, normalmente injusta. Outro dia você perde um cliente por alguma razão, que às vezes não é. Às vezes e muitas vezes você perde um cliente e não é por culpa nossa, é porque o mercado daquele cliente mudou, né? Mudou a atividade dele, mudou a negociação dele, ele mudou, então você perde um cliente. Quando nós começamos a dinâmica, eu lembro que aconteceu um fato que agora me recordo que foi bem difícil para nós. Nós criamos uma estrutura gigantesca para atender um cliente grande, gigante. Contratamos em torno de 500 funcionários na época. E 3 meses depois esse cliente nos deixou. Por quê? Porque para ele houve uma outra negociação que também não deu certo. E aí pagar todas essas rescisões, acertar tudo, fazer tudo. Eu sei que eu sempre falo, eu tinha no começo da dinâmica, quando eu fui abrir a dinâmica, eu tinha 2 bancos do Brasil. Minha mãe e meu tio, que me emprestavam dinheiro e falavam, dinheiro você pega e devolve tudinho. Né? Eu pegava e pagava centavo por centavo o valor que eles me cobravam de juro, né? Porque Sim. tinham outros para fazer, que nem minha mãe dizia, né? Tenho outros filhos, o que eu fizer para você, tem que fazer para outro. Claro. Então foi assim que a gente foi tomando conta e abriu a primeira filial, foi mais difícil, né? A primeira filial nossa da Dinâmica, a gente abriu em Maringá. E para mim foi a mais difícil de todas. Depois a segunda Londrina, a terceira Curitiba, a quarta a gente foi para Santa Catarina, a quinta a gente foi para o estado do Rio Grande do Sul e finalmente a gente foi para São Paulo. São Paulo é um mercado meio fora assim de vocês, mas aí foi mais tranquilo para fazer. Mas os departamentos comerciais das indústrias, eles chamam de Sul de São Paulo para cá. Então as negociações nossas eram praticamente com as mesmas pessoas, o que facilitou e os clientes, na verdade a dinâmica foi crescendo porque os clientes foram nos levando, né, Gilberto? Os clientes é que foram nos levando, eu quero que você me atenda aqui, eu quero que você me atenda ali. Tanto que para abrir a primeira filial da Dinâmica, que a gente atendia quando abrimos Cascavel, a gente atendia Cascavel, Marechal Rondon, Foz do Iguaçu, Medianeira, essa micro-região aqui. E como gostavam do nosso atendimento, queriam que a gente fosse atendê-los lá em Maringá. Eu achava impossível. Nossa, Maringá é muito longe, eu não vou dar conta. Eu sou uma pessoa simples, de Marechal Cândido Rondon para Cascavel, né? E foi assim, do primeiro desafio que foi abrir a filial de Maringá, foi a mais difícil, depois as outras a gente já foi criando bagagem, criando estrutura, fazendo pessoas. Aprendendo, Errando, perdendo, ganhando. Mas assim, eu sempre tive um propósito muito grande na minha vida que eu penso que fez a diferença na dinâmica. Eu podia perder dinheiro, mas eu não perdia cliente. Se um funcionário nosso, se alguém fizesse alguma coisa que desse um prejuízo ou tivesse que bancar, eu honrava o bigode com o cliente, tinha prejuízo naquela situação, mas honrava e dava um jeito do cliente nunca ficar com prejuízo. Até hoje a gente faz assim, né? Mas eu sempre digo, ter um negócio, ter funcionários, ter pessoas, ter equipes preparadas, e a gente vem preparando a cada dia as pessoas. E o pessoal fala, poxa, mas a dinâmica prepara todo mundo e aos olhos dos nossos concorrentes são os melhores do mercado. E tentam buscar e tentam tirar nossos funcionários e muitas vezes conseguem e levam. O que é bom, porque ele foi preparado. Foi preparado para o concorrente, né? É isso. Que história. Você falou 2 coisas aqui para mim que eu acho que são primordiais para um empreendedor. Coragem e propósito. São 2 coisas que são necessárias. Porque eu vou falar uma coisa para você. Sem coragem... se fizesse uma pesquisa, Castilho, eu tava pensando nisso, quando o Gilberto tava falando, tava pensando nisso. Se fizesse uma pesquisa com relação fizesse um ranking
dos melhores empreendedores do mundo, eu tenho certeza que nós estaríamos em primeiro lugar, o Brasil. Porque eu vou te falar que nosso país povo corajoso, né? é muito difícil de empreender por uma questão de governo, por uma questão de pessoas, por uma questão de comportamento, por uma questão imposto, várias questões, e mesmo assim a gente vai lá e coloca a cara, se encoraja para poder fazer alguma coisa. Talvez, eu acho que o Brasil está caminhando nesse sentido, no meu modo de ver e perceber, está amadurecendo um pouco mais nesse sentido, né? Que quando nós olhamos as estatísticas da quantidade de empresas que abrem e fecham nos primeiros 2 anos, é justamente isso, né? Tem mais coragem e sonho do que planejamento. Então, eu acredito que essa caminhada toda, né, acertos e erros e acertos, né, aprender com os erros dos outros, a gente aprende muito mais com os erros dos outros, né, onde a gente encurta a caminhada, né. Então eu diria também dentro desse raciocínio, né, dessa coragem, né, que você tem que ter um sonho, que se você nada se realiza sem primeiro você sonhar, então nunca perca seu sonho, né. Mesmo que ele demore, né? Às vezes não é no nosso tempo, como tu diz, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, muitas vezes, né? Mas quando você for executar, planeje, né? Aprenda o que é um PDCA: planejar, organizar, executar, revisar, planejar, organizar, executar. Aprende isso, né? O PDCA é uma espiral ascendente, constante na nossa vida e dentro de qualquer empresa, que sempre terão coisas para serem aprimoradas, para serem melhoradas. Se você não tiver mente aberta, né, você vai travar no tempo. Além disso, você tem que, a minha sugestão é que, independente do negócio que você for abrir, tenha ao menos 2 vezes mais de previsão financeira do que ao necessário para abrir o seu negócio, se você quiser passar dos 2 anos. Porque se você não tiver uma previsão, uma reserva financeira para abrir o seu negócio, ele vai criar dificuldade. A realidade é diferente do planejamento. Então, você vai ter inadimplência, você vai ter tropeços, você não vai vender, independente do seu produto, de qual for o serviço, você não vai vender na mesma velocidade que você planejou, o seu retorno financeiro não vai vir na mesma velocidade que você planejou. O seu lucro não vai vir no mesmo percentual que você planejou. Então tenha sempre uma reserva. Aprenda a fazer uma boa gestão, que é fundamental, né? Hoje é necessário. Seja muito resiliente, mas muito resiliente, né? Entenda um pouco de legislação, bastante de legislação. Tenha um bom tributário junto com você para poder organizar bem a sua parte tributária. E um bom conselheiro trabalhista, né? Porque hoje os problemas trabalhistas no Brasil são muito graves, Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então, assim, eu vejo que é uma linha de vários itens, né? Muito importantes, de quando você vai parar, você fala assim, vou montar meu negócio. Então, sonho e coragem são imprescindíveis. Sem isso, não se realiza, né? Mas a partir daí, coloque no papel, organize, olhe bem para o seu lado, né? E uma vez se falava nos 4 P's, né? Preço, promoção, né? Praça e ponto. Então, hoje são 4 P's, ponto, 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 ponto. É onde realmente você vai colocar o seu produto, né, no foco naquele cliente que você está buscando. Perfeito. É isso, né? Se o seu ponto, né, se o seu foco, se você não tiver foco do cliente, do seu ponto onde você vai estar, você pode estar perdendo um tempo muito precioso para o sucesso do seu negócio. E eu digo o seguinte, antigamente, nos anos 70, eu já fiz uma palestra sobre isso, nos anos 70, você queria abrir um negócio, você ia lá, locava uma sala, abria uma porta, e aí o cliente passava na frente, e aí tinha a função comerciante, que era eu vinha, ô Gilberto, como é que tá a família? Tá tudo bem? Como é que você tá? E você passava lá todo dia, comprava um negócio. Hoje essa função comerciante, ela tá sendo deixada de lado por conta de funil de vendas, KPI, não sei o que lá, e uma série de indicadores que são necessários dentro da empresa. O relacionamento tá morrendo, na minha opinião. Mas o cara ia lá e abria. E hoje a gente precisa abrir a empresa em vários canais.
Onde eu vou abrir? No Instagram. Eu tenho que abrir uma lojinha no Instagram. Eu tenho que abrir no site. Eu tenho que abrir no Facebook. Eu tenho que abrir no TikTok. Eu tenho que abrir fisicamente uma lojinha para poder vender. Ou a minha loja, e no caso até do cliente de vocês, a loja está dentro do supermercado. Então ele tem que abrir uma lojinha dentro do supermercado, naquela gôndola, onde o cliente vai acessar o produto dele para poder comprar. Então é mais assim, é um pensamento muito mais macro. E aí me preocupa um pouco, até como publicitário me preocupa um pouco, porque o relacionamento está morrendo. A função comerciante está morrendo. E aí você fica naquela assim, cadê o relacionamento? Porque no final do dia é uma pessoa vendendo para outra pessoa. Alcança meu celular lá, por favor. Você falou em... Vai mostrar algo bem interessante. Quando a Dinâmica completou 30 anos, agora dia 5 de fevereiro, a Dinâmica completou 30 anos, né? E aí nós pensamos como estratificar, como estratificar, digamos assim, como sintetizar, né, o que foi que trouxe a Dinâmica até aqui e o que vai levar a Dinâmica daqui para frente, né? Então nós pensamos justamente isso, né? Toda a responsabilidade que a Dinâmica teve ao longo desses 30 anos, né? O controle que a Dinâmica aprendeu a fazer ao longo da sua caminhada, né? E a velocidade com que a Dinâmica sempre soube se adaptar a tudo isso, tá? As mudanças, mas a base desse crescimento, dessa solidez de 30 anos da Dinâmica se chama o quê? Relacionamento. Essa Esse é o mote dos 30 anos da Dinâmica. Olha só, né? que maravilhoso. Esse é o mote o que foi que trouxe a Dinâmica até aqui e o que vai levar a Dinâmica, e nisso nós acreditamos. Nisso nós acreditamos de verdade. Então, apesar do mundo estar passando por uma fase de não sei se baixo valor para o relacionamento, pouca atenção para o relacionamento, né? Mas quando a gente olha ao nosso redor, dentro das nossas famílias, da nossa sociedade, do nosso trabalho, a gente percebe que as pessoas estão começando a se dar conta, né, que precisa se relacionar um pouco mais, precisa tirar um tempo para conversar, precisa tirar um tempo para deixar o celular de lado e estar um pouco mais com os seus. Então, eu acredito de verdade que chegará um tempo, e ele não está longe disso, que a valorização do relacionamento voltará a ter um grande valor, né? E quando eu olho para não adianta a gente distinguir gerações, mas quando eu olho para os que virão, para os que nos sucederão, porque eles nos sucederão, de que maneira, não sei, mas eles nos sucederão. Também a gente não vai estar aqui para saber. Exatamente. Não, eu quero estar. Não, eu quero estar. Eu quero estar, né? Aí Nem que é para dar risada de camarote, mas eu quero estar. Olhando para hoje, para mim serão as pessoas que saberão se relacionar, as pessoas que sabem falar, as pessoas que sabem escrever, as pessoas que sabem se relacionar no pessoal. E relacionamento também por exemplo, o que eu falo sempre para a nossa equipe, para os nossos clientes. A Dinâmica tem os clientes hoje que tinha há muitos anos atrás. Por quê? Todos os clientes falam, é o relacionamento, mas é o relacionamento baseado na confiança. Porque o relacionamento, ele traz isso. Não é só relacionar-se. O relacionamento que faz com que você fique com aquela empresa, aquele cliente, é baseado na confiança que você tem naquele relacionamento. Então, eu sempre falo para nossa equipe, para tudo, com os nossos clientes, né? As pessoas que têm contato com os nossos clientes. E nosso cliente é o promotor que abastece a loja, é a indústria que nos contrata. É o gerente do supermercado. Todos são nossos clientes, porque eu dependo de todos eles. A peça fundamental da Dinâmica, o Gilberto até pode mostrar a pirâmide, mas a pirâmide da Dinâmica não é assim, ela é o contrário. A pessoa mais importante na Dinâmica é o promotor. É ele que executa aquilo que eu vendi para a indústria. Sim. Então, lá na loja, lá no supermercado, quem vai executar aquilo que nós negociamos lá na indústria é o promotor. Então, para a Dinâmica, ele é a pessoa mais importante da empresa. Se não fosse por eles, nós nem estaríamos aqui.
Então, por isso que nós consideramos ele a pessoa mais importante Sim. dentro da nossa estrutura. Porque nós planejamos, nós organizamos, mas quem executa de verdade são eles. E esse Né? relacionamento que a gente fala é do promotor com a loja, do promotor com a indústria, do promotor com o cliente que está ali comprando. E essa responsabilidade, né? Tanto que está lá, a dinâmica simplificou missão, visão e valor em apenas 3 palavras, né? Então, a nossa missão é abastecer, porque é isso, para isso que o cliente nos contrata, né? A nossa visão é informação, porque é tecnologia para onde nós estamos indo, né? Não é aonde nós vamos chegar, é como nós queremos chegar, Perfeito. né? E o nosso valor se chama responsabilidade, né? Então, olhando para essa tríade, né, daquilo que o cliente contrata, do que nós temos que entregar, mas dessa responsabilidade que tem que ter da dinâmica para com o cliente, da dinâmica para com o colaborador, do colaborador para com a dinâmica, do colaborador para com o cliente, do cliente para com a dinâmica, do cliente para com o colaborador. Então, essa ela né, é uma corresponsabilidade. Né? Então, isso é outra tríade que a dinâmica criou, até porque quando a gente olha missão, visão e valor de muitas empresas, e eu tinha dentro da dinâmica também, às vezes quando eu ia ter que falar do valor da missão, eu até ficava com vergonha, porque eu não sabia citar todas aquelas frases bonitas e bem elaboradas, né? Então a gente simplificou em Seguindo um modelo, isso, né? Sintetizou em uma única palavra para que todos memorizem. Então hoje quando eu vou viajar, quando eu vou nas filiais e vou aos supermercados, eles já sabem. Que eu sou chato nesse sentido. Eu vou lá e pergunto para o promotor qual é a missão, visão e valor pro promotor. Porque é 3 palavrinhas também, né? Isso, exatamente. Isso então, aí. mas aí vem todo o treinamento, né, que vai para os gerentes, que vai para os coordenadores e que tem que chegar até os promotores, né? O entendimento do significado delas, aí vem outra escala, né? Aí sim abre um outro leque. Mas partindo de palavras mais simples para depois ter todo o entendimento de toda a nossa responsabilidade do nosso dia a dia com os nossos clientes em cada PDV que a dinâmica atende. Que maravilhoso. Dessa forma que a gente entende que tocar a dinâmica, como diz, de uma forma simples, tocar a dinâmica, levar a empresa, nós temos uma missão muito grande em nível de mundo mesmo, né? Sim. Porque nós temos 1.500 colaboradores, são 3.000 pessoas diretas, praticamente, que vivem do nosso trabalho, né? Fora, indiretamente, as pessoas que são relacionadas a nós. Então, eu sempre digo, a nossa responsabilidade, ela é gigante. Ela é gigante. Quantas famílias que nós somos responsáveis pelo pãozinho de cada dia deles, né? Então, a gente sempre diz, ser empresário, ser empreendedor, onde que eu digo da coragem e é o desafio, é por conta disso. Não é só nós, não é eu e o Gilberto, né? Somos um grupinho de pelo menos 3.000 pessoas ali diretamente ligadas, né? Você sabe que essa é uma reflexão que eu gosto de fazer, porque a gente recebe aqui vários empresários, né, no podcast, enfim. Mas tem alguns empresários que eles são especiais, e vocês dois são empresários especiais, e vou dizer por quê. São poucos empresários que têm essa visão humanística do negócio. Muitos empresários assim, claro que lucro, né? A empresa existe para isso, né? Para lucro. Se não der lucro, não Exatamente, né? Então, é a remuneração do risco, né? O lucro é uma remuneração do risco. Mas quando você coloca o teu promotor de merchandising na ponta, na frente, né? Que são ali na frente. Quando você coloca o papel humano, institucional da empresa. Quer dizer, a empresa não é só a Rosane e Gilberto. A empresa são 3.000 famílias, né? Então, é uma outra visão. É uma outra visão. É um propósito, a empresa como uma ferramenta de desenvolvimento, de trazer justiça social, distribuição de renda através do trabalho, né? E são poucos empresários que têm essa visão. E eu acho que muito disso
É porque vocês têm uma atividade muito intensa em voluntariado. Uma vez eu entrevistei uma empresária, e aí a gente foi fazer uma dinâmica lá, e eu falei assim, tá, o que você gosta de fazer, não, né? Como é que eu... E aí ela sabia responder tudo na ponta da língua, né? E aí eu fiz uma pergunta para ela, e na sua opinião, o mundo precisa do quê? Ela não soube responder, ela colou as placas. Ela ficou tipo assim, eu nunca pensei nisso. Então, quer dizer assim, é claro que a gente trabalha porque a gente pensa em resultado, claro. Mas quando você pensa em criar um negócio que resolva, claro, que faça dinheiro, né? Você faz o dinheiro, mas ao mesmo tempo você impacte positivamente a vida dos seus colaboradores, você desenvolve uma comunidade em volta do trabalho, você tem um coração para voluntariado, você o tempo todo está pensando em deixar o mundo melhor. E como é que é isso para vocês? Começa, Gilberto. Tá bem. O Gilberto gosta de falar mais do que Partindo do primeiro princípio, quando você monta uma empresa, ela tem 4 objetivos muito claros, né? Ela tem que dar lucro para os seus investidores, ela tem que pagar todos os tributos do governo, ela tem que pagar toda a sua folha, os seus colaboradores, e hoje tem toda a parte social. Mas nada disso se concretiza se não tiver lucro. Se não tiver lucro, todos esses outros pilares anteriores, eles terão ido água abaixo, ela vai falir, de nada adiantou. Então, essa clareza de quando você monta uma empresa, essa clareza você tem que ter. Ela tem que produzir lucro. Do lucro, sim. Aí do lucro, né, você destina parte disso para a sua vida, para os outros, para a ação social, né? E aí, doar um pouco de dinheiro é muito simples. Não digo que seria simples, né? Porque não foi fácil produzir o dinheiro. Então, eu não digo que você doar parte daquilo que você ganha seja simples, porque você suou para ganhar aquele Sim. dinheiro. Então, é uma doação que tem o seu significado, tem o seu valor. É bíblico, né? Talvez aquele cara que deu R$10, o valor era muito mais significativo do que o cara que doou R$1.000, porque R$10 era tudo que ele tinha na carteira, né? Então, você ter esse entendimento é muito importante, mas também você aprender a doar do seu tempo para a sociedade, para os outros, também tem um valor, tem um significado muito importante. E eu e a Rosane fazemos isso bastante como gratidão a Deus, né? Porque se Deus nos dá capacidade, inteligência, saúde para gerir tudo isso, para fazer tudo isso, o mínimo que a gente pode devolver para Deus, né, para todas essas bênçãos que Ele nos dá, é nos doando também para a sociedade, essa contrapartida, digamos assim, né, que a gente dá para Deus, porque como nós somos católicos ou independente da religião, mas nós acreditamos em Deus. Então, nós acreditamos que realmente Ele nos abençoa, né? Ele nos agracia com tantas coisas. Então, tudo isso que quando a gente faz em forma de gratidão. É leve, sabe? Não é pesado. Por isso que nós estamos lá trabalhando, cansados, né? O corpo cansado, mas estamos lá sorridente, contando uma piada, aquela coisa toda, né? Porque ele tem outro sentimento, ele tem outro peso, outro valor dentro das nossas vidas, tá? Então, nós incentivamos, né? Eu vejo que vocês fazem também. Eu falo que só entende o valor que tem de você se doar quem realmente pratica, quem faz. Que aí vai perceber o quanto isso agrega de valor. A gente ganha muito mais, pode escrever aí, tá? A gente ganha muito mais daquilo do que a gente se doa. Isso E Jesus veio na Terra para nos ensinar a servir. É isso aí. O pessoal fala pra gente assim: poxa vida, Rosane, eu vou no Recanto da Criança, vocês estão lá trabalhando na cozinha, cozinhando, vendendo, fazendo pizza. A gente chega aqui no Abrigo São Vicente e vocês estão aqui trabalhando nas panelas.
Aí tem a festa da catedral, lá estão vocês vendendo carne, o costela, aquele do frango, né? A gente vai lá na FAG e vocês estão com as crianças do Instituto Impulso. Nós compramos rifa de vocês hoje. O Gilberto é conhecido como o senhor das vendas, viu? Os caras fogem, né? Janta, almoço, enfim. Aí no Rotary vocês também não estão lá só para fazer volume. Como que vocês dão conta? Como que vocês conseguem se organizar o tempo da vida de vocês para isso? Eu sempre digo aquilo que o Gilberto falou para as pessoas que nos questionam. Nós só estamos retribuindo o que Deus já nos deu, né? Como o Gilberto falou, pegar um dinheiro e dar seria mais fácil, porque você já suou para ganhar, como diz o Gilberto. É muito fácil. Mas não é isso que as pessoas precisam. Ir lá ficar com o vovozinho no abrigo, dar um oi para ele, que nem eu chego, tem lá. Ó, eu cheguei lá essa semana, o seu Henrique estava lá, um senhorzinho, que é um dos idosos que mora lá. Chega e dá a mão e fica e bate um papo. Para ele é tudo o que aconteceu de bom para ele na vida dele naquele dia, né? Pode ser que ele não tenha visto outra pessoa de fora naquele dia. Então, só os 5 minutinhos de atenção que você dá, que você conversa, que você escuta as histórias dele, que você conta uma história para ele, talvez para ele foi o dia, o que teve de inerente na vida dele. Então, isso para mim e para o Gilberto é nato, não nos pesa fazer isso, a gente gosta. A gente gosta de trabalhar, a gente gosta de ser voluntário, a gente gosta de ajudar. E eu sempre falo, né, quando as pessoas me perguntam como que vocês arrumam tempo, eu sempre digo, nós só estamos retribuindo o que Deus já nos deu. E se cada um, aí o pessoal fala, mas eu queria ter ajudado domingo lá no almoço, mas eu não fui porque eu achei que ia ter bastante gente. Eu falei, se você tivesse vindo, cada um de nós teria feito um pouquinho menos. Se você tivesse vindo, cada um de nós teria carregado um pouquinho menos de peso. Para mim, duas historinhas do Abrigo São Vicente que para mim, Gilberto, né? Um dia eu era umas 5 horas da tarde, a Rosane me ligou, ela falou, amor, nós precisamos lá no Abrigo São Vicente descascar dois sacos de alho lá que o Abrigo ganhou e para ajudar o pessoal a adiantar o serviço, né? Aí eu falei 2, 3 palavrão para ela, porque eu tinha tido um dia assim, horrível, sabe? Pesado. Falei 2, 3 palavrões, falei, não vou lá, eu vou ficar aqui, porque aqui tem um monte de coisa para resolver, o dia foi cheio de pepino, aquela coisa toda, né? Aí era umas 5h30, eu pensei, se eu não conseguir resolver tudo que eu consegui resolver hoje, não vai ser agora depois das 5h30, né, cara? Eu vou lá ajudar. Aí eu fui lá, aí, quando entrei no abrigo, eu me emociono porque Sim. é foda quando você olha. Quando eu entrei no abrigo, veio uma senhorinha, né, que está lá há não sei quantos anos, né? Um sorriso, braços abertos e me deu um abraço, cara. Pum, deixou tudo para trás, tirou tudo, sabe, tirou só aquele gesto lá, o cara deixou, valeu o dia, né? Aí, você percebe aí que você não tem problema, né? Não tem problema, que não tem problema. Aí, acho que faz uns 60 dias também, cheguei lá, acho que foi um domingo de manhã ou um outro dia, né? Vai lá, cumprimenta eles e tal, uma velhinha pegou minha mão e beijou minha mão. Era tudo que ela podia fazer para agradecer. Mas o gesto dela, cara, não tem valor, não tem preço, de verdade. Eu digo para vocês que quando ela beijou minha mão, para mim como se fosse Jesus beijando minha mão, cara, de verdade. Tem uma passagem na Bíblia que fala, né, que Jesus está nessas pessoas. Então, por isso que eu falo, né? Só entende isso que a gente está falando, quem vai lá e pratica, quem se doa. Não importa o tempo que você tenha, que seja 10 minutos, 15 minutos, faça uma experiência.
Depois você pode me ligar e me cobrar. E o tempo que você for dar isso, o Abrigo São Vicente me ensinou também, que eu reclamava com a Rosane. Falei, mas amor, olha aí, o cara vem aqui, a gente fica 2 dias aqui trabalhando, se doando, o cara vem aqui, fica 2 horas e vai embora. Aí a grande lição da sabedoria, né? Ela falou, amor, esse é o tempo que ele tem para se doar. Então, o tempo que o outro tem não é o mesmo tempo que eu tenho. Então, eu não posso julgar o outro por aquilo que ele pode contribuir, tanto financeira quanto com o seu tempo. Porque cada um tem o seu tempo, tem o seu valor que ele pode contribuir. Agora, se ele fizer isso com amor, com carinho, com gratidão, cara, seja bem-vindo. Sempre vai precisar. Sempre Que vai seja 10 precisar. minutos. Porque Que a gente é. não tem noção do esforço que aquela pessoa fez Sim. para conseguir ir lá ajudar 2 horas, 1 hora. E eu digo assim, ó, e tem gente que tem bloqueio com isso, né? De ir lá, de ajudar, de estar num ambiente, de achar que... de vários preconceitos que as pessoas têm, enfim... E para ela talvez é um bloqueio, talvez 10 minutos é uma lição para ela e talvez nesse momento, Gilberto, ela vai estar contando a história assim, eu sei que tem gente que ficou lá mais, mas quando eu cheguei lá, o Gilberto me deu um sorriso e eu só fiquei 10 minutos. E eu tenho que agradecer ele por isso. Então, às vezes a gente olha e o exemplo a gente também pode ser para os outros também. Eu acho que esse papel de voluntariado A gente tem que fazer mais, né? Pra gente que é empresário, né, para as pessoas em geral, né? Mas eu acho que mais pra gente que é empresário, que muitas vezes a gente vê muito número, né? Faz muito cálculo e acaba ficando um negócio, né? Isso, pouco distante, né? Beleza. Tá, beleza. Quanto que eu fiz de dinheiro aqui? Como é que era? Eu acho que esse exercício de voluntariado é um exercício, uma educação de humildade. Eu acho que é o momento que a gente pega, sai daquela posição de chefe, né, que você tem comando sobre a tua estrutura empresarial e fala assim, bom, agora eu vou me colocar aqui embaixo, né, no sentido de que sou igual a qualquer um aqui dentro, não tenho posição de mando nem nada. E quando a gente chega numa entidade para ajudar, você não escolhe o serviço. Você vai fazer o que tem que fazer lá. Não importa como no almoço do Abrigo, por exemplo, nós temos 300 quilos de cebola para descascar, nós temos 350 batata para descascar. E alguém tem que descascar. Alguém tem que fazer. A gente vai chegando e vai fazendo. Aí suja o chão, você tem que limpar para o ambiente ficar limpo e seco para ninguém cair, Sim. né? Então, a gente simplesmente vai e faz o que tem que fazer. Eu acho isso um exercício de humildade, sabe? Vou exercitar aqui a minha parte humana para que eu nunca esqueça, né? De que eu sou uma pessoa como qualquer outra aqui. E tal. E daí nós estamos falando aqui do Abrigo São Vicente, todas essas outras entidades, né? Você pode fazer isso dentro da sua família, você pode fazer isso dentro do colégio que seu filho estuda, na igreja que você participa. Então, são tanto, né? No futebol, né? Olha o que se faz no serviço voluntariado dentro do futebol, hoje aqui em Cascavel, né, no projeto Talento de Jesus, que vocês também são colaboradores. Sim. E vocês também estão fazendo a sua doação nesse sentido. Então, existem tantos vieses, né, onde você pode fazer a sua parte dentro daquilo do seu conhecimento, né, do seu talento, Sim. talento também, né? De certa forma também sei lá, se doar dessa forma é um ensinamento. Eu vejo, por exemplo, assim, o Castilho estava falando aqui, eu estava pensando, às vezes você vai lá no Abrigo São Vicente, vai descascar, quantas cebolas você falou? 300 quilos de cebola. 300 quilos de cebola, mas em casa não descasca uma cebola, né? Mas lá tu vai ser obrigado a descascar. Só que a pessoa que vai, como o Gilberto falou, não tem só essas entidades, em qualquer lugar você pode fazer algum trabalho voluntário. Se você for lá e ajuda a descascar 300 quilos de cebola, nós temos, eu sou voluntária no Abrigo São Vicente há 20 anos. 21 vai fazer agora.
muitas pessoas me dizem, o meu marido nunca lavou uma louça em casa. E aqui, Ele veio no abrigo e sabe que serviço você deu pro meu marido, Rosana? Primeira vez que ele chegou aqui, que daí lá a cozinha, Aham. o pessoal me procura que eu fico responsável lá. Você falou para ele lavar a louça porque chegou um homem e tinha panelão e você pediu ajuda para ele. Então, como você é homem, você lava a louça para mim? Sim, ele falou. E ele lavou a tarde inteira os panelão assim. Nunca mais ele deixou de ajudar ela a lavar a louça em casa. olha só. Isso não é uma nem duas pessoas que me disseram, muitas. E não só homem, a mulher, criança, filho, pai, vô, muitos vão lá, ou na catedral, quando a gente trabalha também na festa, eles vêm, ajudam e depois em casa mudam. Porque eles percebem a importância. Porque eu digo, tudo que você lavou, eu não precisei lavar. Eu fui fazer outra coisa. Foi Então ajudar a de outra pessoa tem forma. noção da importância que é ela ir lá. E hoje nós temos, por exemplo, voluntários que vão lá às 12 para lavar os panelão. Porque já sabe que nós já estamos cansados. Nós temos um voluntário, eu amo o Tiago, o grandão, querido. Ele vai meia-noite pôr a batata a cozinhar. Para quando às 4h30 da manhã os primeiros voluntários começam a chegar para descascar, para fazer a maionese para o almoço do abrigo, que a gente faz praticamente um mês sim, um mês não, elas têm que estar cozidas e já meio mornas para conseguir descascar. É o trabalho dele. Eu ajudo com isso. Ele vai meia-noite pôr a batata a cozinhar. E são 300 quilos de batata, são 20 panelões. Nossa. Por isso tem que ser um cara grandão, né? Alguém Tem que ser um que gigante. fazer esse serviço, ele vai. Deu do almoço, ele vai, ele faz. Aí depois ele já coloca os ovos cozinhar, ele já começa a colocar as outras coisas que a gente já deixou pré-preparado. E ele passa a madrugada lá trabalhando. Essa madrugada lá. Depois, quando Que pessoa maravilhosa. Quando a pessoa chega para começar a tocar barco, fala agora. E aí ele vai para os compromissos dele. Mas alguém tinha que fazer esse trabalho. E ele faz. Tá vendo? Ó, não tudo tem ao horário. almoço. Não tem horário. Então, assim, como o Gilberto fala, para você ajudar, não pode. Tem sempre um lugar, tem sempre um serviço para fazer. Tem sempre alguém precisando mais do que você. Eu só queria complementar, Castilhos, antes. Eu fiz um raciocínio, mas entramos em outra seara, Sim. né? Não, mas é isso mesmo. É isso aí. É isso aí. Quando nós falamos em empresa, né? E que também você falou na valorização das pessoas, a gente aprende ao longo da caminhada. Eu também não fui sempre assim, fui aprendendo ao longo da caminhada. Eu também fui me moldando, né? Ao longo da caminhada. Que sozinhos a gente tem um alcance limitado. Então, se nós queremos crescer, se nós queremos ampliar, se nós queremos melhorar ou ampliar o nosso negócio, né, nós como pessoas temos um limite de capacidade mental e de estrutura de atender uma quantidade X de pessoas ou de nos deslocarmos fisicamente durante o dia. O que nós precisamos para aumentar isso? Precisamos de pessoas. Então, quem faz de verdade, qual já é dito, já é livro de faculdade, né? O maior ativo de uma empresa são as pessoas. Esse é o maior ativo de uma empresa. Então, cuidar bem delas, tratar bem delas, treiná-las, capacitá-las, cuidar da saúde, do seu bem-estar, pagar em dia, são nossas obrigações. Depois fazer toda a parte de controle, de processos, também são as nossas obrigações, né? Mas cuidar bem das pessoas é uma obrigação nossa. Então eu diria, né, para você que tem empresa, que está pensando em montar a empresa, né, cuide bem das pessoas que trabalham com vocês. Ele é o maior ativo que você tem. Uma máquina pode quebrar, um aparelho pode quebrar, né, mas são as pessoas que vão ajudar você a tornar o seu negócio gigante, né, levar o seu expandir o seu negócio, né? Quem é que a dinâmica hoje estaria presente em Santos nesse momento, lá em São Paulo, em Presidente Prudente, em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, no Chuí, no Rio Grande do Sul, em Bagé, no Rio Grande do Sul, né? Em Maringá,
aqui no Paraná, em Chapecó, em Santa Catarina, nós poderíamos estar onipresentes, né, em todos esses lugares ao mesmo tempo. Não, são as nossas pessoas, são os nossos colaboradores que estão lá nos representando, ou representando a dinâmica, sendo a dinâmica, né? Então, A gente cuida deles através de quem... A gente cuida deles através de quem nós cuidamos, né? É uma sucessão de pessoas, então a gente está com eles lá porque nós cuidamos deles lá, né? Cada um com sua equipe, cada um com o seu coordenador, com o seu gerente. A gente procura cuidar bem deles, né? Então, lidar com pessoas é fácil? Não, não é fácil. Requerem muitas habilidades, muita paciência também, mas, pelo outro lado, né, reconhecer, né, que eles são o principal ativo que nós temos e que precisamos cuidar bem deles para que eles também possam produzir bem dentro daquilo que a empresa precisa que produza. Tanto é que a Dinâmica fez 30 anos, agora dia 5 de fevereiro, e nós temos funcionários de 30 anos, de 29 anos, de 28 anos, Que maravilhoso, hein? 27 anos, de 25 anos, de 23 anos, de 18 anos, de 19 anos, nós temos. Tem um promotor que vai fazer 20 anos agora, o Lucas Presner, lá de Prudentópolis. Inclusive foi a Rosane que contratou ele, na época ainda que ela viajava, né, que ela ia nas filiais que ela contratava. Tá lá, a assinatura dela tá na carteira de trabalho dele. Então, assim, a gente tem muitos funcionários de muitos anos de casa. Temos os novos? Temos. A gente tem muitas pessoas de 5 anos, de 3 anos, de 2 anos e de 1 ano. Mas isso quer dizer que vocês estão crescendo. Ponto. Isso, a gente foi aumentando e vai aumentando. E temos rotatividade? Temos. Mas também temos muitos de muitos anos de casa. Como é que é, Gilberto? É 80% se mantém. Os 20% tem que trocar, né? Isso não adianta, né? A lei de Pareto em tudo nessa vida, aliás, né? Essa é a outra coisa que a vida me ensinou, cara. A lei de Pareto em tudo nessa vida. Inclusive dentro da família da gente, com a esposa da gente, com o companheiro da gente, com o colaborador da gente, com o gerente da gente, com tudo, né? Porque nem nós somos 100%. Nem nós somos 100%. Então, assim, aprenda também a trabalhar com os erros dos outros, né? Com os erros das pessoas que trabalham com você. Porque assim como a gente erra, as pessoas que trabalham conosco também erram. O que não pode é repetir o erro. Então a gente tem que saber permitir o erro de quem trabalha conosco. Porque quando a pessoa tem iniciativa, quando ela tem proatividade, em algum momento ela vai cometer algum erro, né? Então não tem como não acontecer. Então esteja aberto para que o colaborador seu também possa cometer erro, e ele vai cometer. O que não pode é permitir a repetição do erro. Aí é diferente, né? Então esse trabalho, essa interação com as pessoas que é muito desafiadora, né, cara? É muito desafiadora. As pessoas são complexas, mas somos... porque... Viu? Nós somos complexos. Sim. Como nós também, tem dias que amanhecemos super bem, vamos lá e fazemos com facilidade tudo o que temos que fazer. No dia que nós não amanhecemos bem, é aí que entra o nosso desafio de empreendedor. Eu não estou bem e eu tenho que ir lá e fazer bem feito. Eu digo que está aí a diferença de quem faz acontecer as coisas. Eu não estou bem, mas eu tenho que fazer muito bem feito o que eu tenho que fazer hoje, né? Esse é o diferencial de algumas pessoas. Que maravilhoso. Quer perguntar mais alguma coisa? Cara, minha cabeça tá fervendo aqui de ideias. Pessoal, deixa eu ir pro encerramento aí. Eu queria perguntar para vocês, o que vocês enxergam pro futuro da dinâmica com essa questão de gerações novas entrando, de tecnologia, inteligência artificial, as pessoas estão migrando por plataforma de compra, então elas estão deixando de ir no supermercado e estão indo comprar numa gôndola de internet. Como é que é isso na cabeça de vocês? A inteligência artificial veio para ficar. Ótimo. Nós, inclusive, a Dinâmica, temos uma empresa que tem um braço da tecnologia, né? Chama Paridata, a gente abriu. Estamos criando uma IA, né?
tá pronta praticamente. Mas da ESI? A da IC, né? Uhum. É um braço tecnológico da Dynamic, gerido pelo Christopher. Então, assim, a tecnologia veio para ficar assim. Mas para o computador pôr o produto lá no mercado, alguém tem que lidar com o computador. Sim. Então, o nosso trabalho e o trabalho do ser humano, das empresas, não vai acabar. Nunca no mundo teremos tecnologia suficiente para ter só robô. Sempre terá algum humano comandando o robô. Então, sim, o mundo está mudando, o mundo está tecnológico, as pessoas estão difíceis, e sim, mas sempre terão que ter trabalho, sempre terão que comer. Então, nós sempre teremos que ter pessoas que vão trabalhar. E sempre teremos pessoas para trabalhar. Por quê? Porque a pessoa precisa viver, precisa trabalhar, precisa estudar, precisa comer, quer ir para o cinema, quer levar a namorada para o baile, né? Então, ela vai ter que trabalhar de uma função ou noutra função. Vai aprender, vai aperfeiçoar, vai continuar operacional, mas vai ter empresa para todo mundo e vai ter serviço para todo mundo a vida inteira. Deus não fez o mundo para ser acabado, como dizem. Pelo contrário, Deus fez o mundo para ser aprimorado, aperfeiçoado. E as pessoas também, fala da geração que não quer trabalhar, mas a geração que não quer trabalhar não vai trabalhar. Agora, a outra geração que quer trabalhar vai trabalhar e não É tem isso aí. jeito, porque ela quer comer. É. E ela não vai ter o pai e a mãe a vida inteira para sustentar, então ela vai ter que trabalhar. E o nosso desafio, que eu falo que a melhor geração do planeta, do mundo inteiro, é a nossa geração. Nós viemos e conhecemos desde a máquina de datilografia, onde eu fiz Do cabo da enxada, né? do cabo da enxada. Aí eu usava, como é que é aquele negócio? Mimeógrafo. O mimeógrafo, aquele outro lá que você... O fax. O fax. Não, antes o E telex. hoje, Antes do fax, o telex. telex. Eu sou dessa geração, nós somos dessa geração. Então, na minha opinião, nunca vai existir uma geração melhor do que a nossa. Que viveu tanto. Que viveu tanto, tantas que aprendeu experiências, tanto, né? Nós temos um braço tecnológico na Dynamic e criamos já a da IC, que é uma IA. Né? A gente pode até em outro momento falar sobre isso, não bem que só disso é um outro assunto. Se alguém chegasse pra É a melhor você, geração do mundo. se alguém chegasse pra Rosane há 30 anos atrás e falasse assim, fica tranquilo que um dia você vai ter uma inteligência artificial. Para com isso! Inquisição, queime em praça pública. Quando nós começamos a fazer folha de pagamento, e eu já era de RH de uma construtora que tínhamos 400, antes de abrir a Dinâmica, eu trabalhava no departamento pessoal de uma construtora. Nós tínhamos 400 funcionários. Nossa. Eu calculava a folha de pagamento naquele papel verde e branco, onde eu colocava o salário, tinha uma máquina calculadora, eu calculava salário normal, hora extra 20%, que tinha um caso lá, hora extra 70%, 100%, 200%. Aí ele tinha vale transporte, vale refeição, mas ele tinha um vale que eu tinha dado, eu tinha que descontar. Eu somava, eu tinha que calcular o INSS dele para descontar. O salário família, eu nunca esqueço, eu sei fazer uma folha de pagamento manual até hoje. Se quiserem me dar uma folha de pagamento de 1.000 funcionários, eu calculo todos os direitos e uma rescisão manualmente até hoje. Porque eu fiz isso durante muitos anos. E lá no final calculava o salário, eu ia no banco, eu sacava o dinheiro, colocava atrás do envelope no lerite e eu ia para as obras pagar. Cara. Eu sou dessa época. Vocês querem geração melhor que isso? Não existe. Hoje tudo online, né? 100% online. Hoje, Olerite online, pagamento online. hoje eu posso dizer que eu vou lá no meu RH, eu não vou saber fazer. Porque lá eu tenho pessoas que fazem. Sim. Né? Hoje a Janete teria que me ensinar a gerar a folha de pagamento. Que coisa, hein? Sabe, quando a gente olha para a história da humanidade, a história da Bíblia, né? Todas as dificuldades, né? Vamos olhar um pouco mais perto da nossa geração, né? Os nossos bisavós, né? Falar do meu bisavô e da minha bisavó, em 1888 vieram para o Brasil fugidos de guerra. Perderam um filho na travessia do navio que tiveram que jogar ao mar. Chegaram aqui no Brasil, tiveram que desmatar no machado, na foice, né?
Né? Mudaram de nome para não ser por causa das perseguições. A geração do meu pai, cara, né, foi a geração do machado, da foice, da motosserra, dessas questões. Nós tivemos todas as nossas dificuldades na nossa geração, e a geração que vem também terá as suas dificuldades. Sim. Então, quando a gente olha para a história da humanidade, a gente vê que cada geração, cada época tem as suas dificuldades. Seu tipo de dificuldade. Tem seu tipo de dificuldades, né? Então, o que a gente precisa olhar? A gente precisa olhar as oportunidades que cada época nos apresentam, as oportunidades que cada época nos oferece, e olhar para elas e saber fazer essa leitura, né? Nada vem sem sacrifício. Nada vem sem sacrifício, sem esforço. Eu não acredito nada que você possa ganhar que não seja por transpiração. Né? Tem a Mega Sena. Tem a Mega Sena. Mas eu estou falando do dia dos normais. Sim. É isso aí. Dos 99%, né? Mas dá trabalho ficar na fila também para jogar. Dá trabalho. Então, quando você olha para a sociedade, quando você olha para as gerações hoje, né, dessa geração, a vinda da IA, dessas questões todas, né, ficamos felizes por estarmos vivendo nesse período, nessa época, né, que eu falo que hoje nós somos o povo de Deus escolhido, né, época de Moisés foi de Moisés, de Abraão foi de Abraão, de Jacó foi de Jacó, de Paulo e de Pedro foram outros. Hoje somos nós. É isso aí. Somos nós, porque hoje é a nossa época. Então, hoje somos nós que precisamos construir a história da nossa humanidade. Não podemos olhar para longe, temos que olhar para perto, aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que nós podemos fazer, aquilo que cabe a nós fazermos, né? E olhar para a sociedade não só como um problema, e sim como oportunidades, porque problemas sempre houveram, existe e sempre haverão. Né? Então, o nosso foco não pode ser ela. O nosso foco é em fazer, em executar e ver o que é que nós podemos fazer para poder melhorar a nós e os que estão ao nosso redor. Eu costumo dizer que a responsabilidade da geração que vem é a responsabilidade da geração que está, né? É isso Correto. Nossa responsabilidade. aí. É a gente que tá criando todo mundo aí. Vamos ver o que vai dar. Gente, obrigado pelo papo. Obrigado, Rosane. Obrigado, Gilberto. Eu tinha um negócio pra falar com o Gilberto, que é o seguinte: Gilberto, você, evidentemente, que tem essa linha mais administrativa, né? Você citou o PDCA do administrador. Plan, Eu do, sabia que check ia and act. Eu não ia perder a oportunidade. Você sabe qual que é o PDCA do vendedor? Não, diga aí. Promete, depois corre atrás. Promete e depois corre. Vocês fazem isso? Fazemos. Depois eu dou um jeito. Vou anotar. Depois corre atrás. PDCA. Esse é Promete, do depois vendedor, Esse é do né? vendedor. Na verdade, do empreendedor, né? O Promete, empreendedor, depois ele corre atrás de uma Não. ideia e... Não, Até dá certo. ele executou, aí depois ele fala pro advogado, pro tributarista, viu, fiz tal coisa. Como é que a gente pode... Agora vamos organizar, né? Então, Pode conversar sobre T2D, Valdinei. É. Com certeza. Ah, eu quero. Faz negócio e depois o advogado e o contador que se viram. Ah, Fez o negócio. tá aqui. Mas- O negócio é uma perda de mão, né? O negócio é- porque as coisas elas vão acontecendo, as oportunidades São muito dinâmicas. são muito, isso, Dinâmica. elas são muito dinâmicas de verdade. Então, hoje você não pode perder o time do negócio, Isso. né? Porque se você perder o time do negócio hoje, amanhã ele já pode não existir mais. Sim. Então é nesse sentido, né, de você ter esse espírito, né, de olhar para a oportunidade e ir lá e ter a coragem de, a partir daí, você assumir, você fazer, você executar, né? E aí depois vem todo o PDCA, né? Sim. E assim, Gente, que papo gostoso. que papo bom, viu? Obrigado, viu? Obrigada. É uma oportunidade boa estarmos aqui, porque a gente fala assim, mas vocês correm tanto, trabalham tanto, por quê? Para quê? E tudo isso é ganância? Aí que vem o seguinte, a gente fala sempre da diferença entre ganância e ambição.
Ambição, Deus quer que todos façamos. Tanto é que fez os profetas a distribuírem tarefas para os grupos, né? Que é o que a gente costuma fazer hoje. Não, nós não trabalhamos tanto por ganância. Nós temos a ambição de fazer um mundo melhor. E é o que a gente luta todos os dias para conseguir, para realizar e termos essa ambição, tornar o mundo melhor. Com pequenos atos, não precisamos fazer grandes coisas todos os dias. Com pequenas coisas, a nossa ambição é fazer um mundo melhor. É isso aí. Senhores, obrigado pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui com vocês e bater esse papo bom e valioso. Valeu, Vamos fazer gente. mais vezes. Mais vezes. Esse foi o Marketing Estratégias de Guerra. Para dominar o mercado. Comenta aqui embaixo o que você mais gostou desse papo. Um grande abraço.